Olá a todos, eu sou Juliana Pereda e vai começar mais um Reunião de Pais podcast. Aproveita, vamos mostrar para esse algoritmo que esse conteúdo é um conteúdo que vale a pena ser assistido e compartilhado. Não deixe de se inscrever no canal e enviar para as pessoas que você gosta. Roda a vinheta! Muito bem. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida, na verdade, né, de uma caminhada já de algum tempo. Vou apresentá-la para vocês. É Jocélia Camargo, cristã, casada, mãe da Valentina e da Rafaela. A Jocélia é formada em administração de empresas e em design de interiores. E já há alguns anos ela exerce uma função muito importante, que é a de dona de casa e de ser a cuidadora principal da Rafaela, cuja história a gente vai conhecer um pouco mais hoje. Bem-vinda ao Reunião de Pais, Jo. Eu agradeço tanto, tá aqui, é uma honra. Eu sempre assisto e agora eu estou aqui. É um presente para mim, Jo. Verdade, muito obrigada. A Jo é uma das minhas espectadoras aqui do... Seguidoras fiéis. Sim, é tão bom, né? É. Mas você vê, as pessoas que nos assistem, todo mundo tem uma história para contar, né? E eu acho que a sua história é uma história muito importante que a gente precisa registrar aqui no podcast da família, né? Então, vamos aproveitar que eu acabei de falar que esse é o podcast da família e me conta um pouco sobre você. Porque, assim, a gente fala muito da Rafa, né, de toda a história da Rafa, mas, assim, por trás da Rafa tem a Jocélia, que é a mãe da Rafaela e que tem a sua história, né? Isso. Conta pra mim como é que foi a sua infância e qual a importância da sua família na sua formação, dos seus valores e tudo mais. Então, eu sou paranaense. Tá. Quando eu era criança, era filha única, depois veio a minha irmã, a Fran, e meus pais, Joaquim e Cleusa. Quando eu era criança, eu tinha 7 anos, eu sofri um acidente. Fiquei entre a vida e a morte. Sério? Sério. Fui uma queimadura nas minhas costas, pegou quase todas as minhas costas com óleo quente. Na cozinha? Na cozinha. Eu fui ajudar minha mãe, era um bar. Minha mãe fritava bolinhos para o bar. E aí foi uma gota que caiu, porque se tivesse caído tudo, acho que eu não estaria aqui, né, do tacho de óleo. Caramba! E aí já começou uma loucura, né? Fiquei internada por muito tempo. Você sofreu queimadura o quê? De segundo? De 3º grau, assim, pra aparecer as costelas, pra você ter uma ideia. Meio chocante, mas é isso, tá? Gente do céu. Só não atingiu o pulmão. Você lembra disso? Lembro, me recordo. Tanto é que até hoje, assim, se eu escuto grito de criança, porque eu ouvi o meu próprio grito, aquilo me abala um pouco. Eu tenho um pouco ainda disso. Estou trabalhando, mas... Mas te dá uma angústia. Mas me dá uma angústia. E eu fiquei muito tempo internada, e aí com várias cirurgias, e como era nas costas, os médicos, eles falaram, mãe, ela também tem um problema na coluna. E aqui a gente não tem recurso. Paraná, naquela época, gente, 1979, por aí. Que cidade do Paraná? Ribeirão Claro. Tá. Mas paraíso. É um paraíso natural. Fica perto de qual cidade maior? Fica a norte do Paraná, perto de Jacarezinho. Fica na divisa com Ourinhos, que é a cidade de São Paulo, limítrofe. E aí ele falou, vamos para São Paulo. Na época, meu pai até que estava estabilizado financeiramente, mas acabou gastando tudo. Porque a gente veio para São Paulo em 1980, com aquela recessão. Era uma recessão brava naquela época. Meu pai ficou muito tempo desempregado. Minha mãe, que nunca tinha trabalhado, foi fazer faxina. E ela era mais exímia costureira. E depois ela foi para o ramo da costura, o que ajudou muito. Vocês vieram para São Paulo para o seu tratamento? Para eu fazer uma cirurgia na coluna. Tá. Fiz essa cirurgia, usei um colete de gesso. 1 ano com gesso. Imagina uma criança de 7 anos com colete de gesso. Gente, mas eu sempre vi minha vida assim. Um livro que eu me identifiquei muito quando eu li, que eu sempre amei a leitura, foi Poliana. Eu me identifiquei muito com Poliana, que eu não via nada de
triste em nada. Uhum. Eu ia pra praia com o colete, fazia tudo que eu queria com aquele colete. Fez o jogo do contente. Exatamente, na jogo sua do infância. contente. Exatamente. Fica a dica aí de leitura. A Jocélia já começando com uma dica cultural. Para o pessoal ler Poliana. E meu pai, depois, ele conseguiu um trabalho, graças a Deus, na prefeitura de São Paulo, né? E ele foi trabalhar numa biblioteca. Caramba, olha só. E eu estudava naquela época já. Eu perdi um ano por conta de tudo, né? Do acidente. Do acidente. Mas eu amava e amo até hoje estudar, gente. Assim, o estudo foi tudo na minha vida. Porque a matemática, tudo. Eu não tinha problema com nenhuma matéria. E livros, eu lia muito. Como meu pai trabalhava na biblioteca, então imagina, eu morava na biblioteca. E era perto relativamente da minha casa também, ali no Jardim da Glória. Isso na capital, São Paulo? Na capital, no Jardim da Glória. Tá. Eu estudei numa escola pública ali do município. Que, aliás, naquela época, todas as escolas eram muito boas. Então, na minha sala, tinha desde um aluno que era bem pobrezinho, como eu, que eu morava num porãozinho naquela época, né? Bem cheio de umidade. Eu lembro da minha mãe lavando as paredes para tirar aquela umidade. E os mais, né? Era um bairro rico. Ainda hoje que é na Vila Mariana, Jardim da Glória. Então tava ali tudo misturado e não tinha nada, assim, dessas coisas que existem hoje em dia, sabe? Sei lá, tinha os bullying. Como eu ia com o meu colete de gesso, era a Jocélia Robô. Eu levava isso muito na brincadeira, então minha vida foi assim. O bullying, na verdade, essas questões de brincadeira antigamente, elas eram muito mais bem resolvidas, né? Eu tenho a sensação. Você engolia e... Ou você devolvia. Ou você tinha um amigo mais corajoso que te defendia, um irmão mais velho, né? Gente, eu... sinceramente, devolvia. Brincava e falava, não fala mais isso, senão eu vou falar pra todo mundo que você é assim. Exato. Né? E eu era uma líder escolar, sempre fui. Né? Era representante de classe, presidente do Grêmio. Então, eu sempre fui muito ativa na escola. Quando chegou a época da faculdade, eu não tive dinheiro para fazer naquele momento, né? Nem... sei lá, meus pais eram muito humildes, minha mãe trabalhava muito, meu pai também, então eu resolvi por trabalhar. Trabalhei desde muito cedo, com 14 anos já comecei a trabalhar. Trabalhei em locadora de vídeo. Eu não tinha videocassete. Aí, ó, o pai bibliotecário e depois trabalhando na locadora, minha filha. Mas vai vendo, eu não tinha na minha casa videocassette. E aí... Como é que você fazia pra assistir? Então, você tinha que falar dos filmes. E aí eu tinha que ir mais cedo pra assistir o filme. Mas legal, hein, esse trabalho. Foi. Aí depois eu fui trabalhar na McDonald's, aí depois eu fui pro Banco Bradesco, e ali eu fiquei por 18 anos. Trabalhou bastante no banco. Trabalhei bastante, sim. E aí meu marido veio pra Mogi das Cruzes a trabalho. Como você conheceu seu marido? A gente se conheceu assim, eu já tava com 25 anos, né? Ele é um pouco mais novo que eu, uns 4 anos mais novo. E a gente se gostou, né? Mas isso em São Paulo? Em São Paulo. E aí vocês vieram pra Mogi por conta do trabalho dele? Por conta do trabalho dele. Tá. E aí ele veio pra cá e ele falou, olha, eu até pedi, né, uma transferência lá no banco, eles não me deram. Eu falei, eu não tenho condições. E eu tinha tido já a Rafaela era bem pequenininha, era um bebê. E aí eu já tô indo mais pra frente, né? Eu saí da criança, deu um salto aí na minha vida. Mas, assim, com relação aos meus pais e ao ensino, a minha irmã, nossa convivência foi muito, eu digo assim, São Paulo, década de 80, saindo da ditadura militar, e, assim, era começando as convenções, de tudo que era partido, eu tava ali num miolo de lugar, sabe? Uma ebulição política, né? E eu sempre gostei muito do tema, né? Estudei bastante isso também. Apesar que vim fazer a faculdade, tudo mais tarde, mas é algo que sempre me tocou, né? E fiz muitos cursos. Não é porque eu não fiz a faculdade naquele momento que eu deixei de estudar. Eu fiz muitos cursos, então... E a gente às vezes olha assim, hoje em dia, né? As pessoas às vezes que se formam
A gente já conversou aqui com alguns especialistas de educação no podcast, o tanto de gente que se forma hoje em dia e que são analfabetos funcionais, Juscelia. Pessoas que não têm cultura, que não têm o hábito da leitura, então não conseguem elaborar argumentos mais complexos, não conseguem produzir um texto coerente. Então, ter um diploma universitário não significa ter o conhecimento, né, necessariamente. Não significa, mas naquela época significava muito, sim. né? Então, e depois eu fui fazer a faculdade de algo que foi mais para o meu trabalho do que para mim mesma, né? Mas, assim, eu li muitos livros, eu era a pessoa que lia 2 livros de uma vez, de todos os temas. A Barça, para quem não conhece a Barça, era o nosso Google da época. Ela era dividida, acho que era por letras, né? Os livros. Uma grande enciclopédia. Era uma enciclopédia. A gente achava de tudo na Barça. De tudo. E tinha uma outra também, a Larousse, eu não lembro muito bem. Tinha sim, mas a Barça, na minha memória, é mais viva. E era maravilhoso. Era Barça e máquina de escrever para fazer os trabalhos escolares. Exatamente. Gente do céu. Eu fui reprovada nessa datilografia aí, mas fiquei traumatizada. Nunca fiz aula, assim, fiz uma aula de datilografia, aprendi a sequência A, S, D, F, G, C, L, K, J, H. A tecla do meio só. Então, aí falei, ai meu Deus, eu não vou ser nada se eu não soubesse isso. Verdade. Grande bobagem, né? Sim. Na realidade, porque depois... Hoje em dia você digita com os polegares e pronto, né? Eu tô vendo daqui a alguns anos esses polegares já vão estar quase que do tamanho do dedo indicador, né? E assim foi, com relação à educação. Eu não tenho do que reclamar, eu tive acesso a tudo. Sim, você vê, os seus pais mobilizaram mudaram a vida deles meio que por tua causa, né? Por minha causa, né? Eu só Olha lamento que união. Pra minha irmã Francilene, um beijo pra você, você sabe que eu te amo, Fran, porque ela era uma criança e eu sei o quanto o outro sofre. Mais pra frente eu posso falar da minha experiência. Sim, você vê a história de uma, obviamente, não a mesma história, cada um tem a sua, mas a história se repete disso de você, numa família, ter uma criança que exige mais cuidados e como é que fica os outros membros da família quando tudo gira em torno quando a prioridade é esse filho que precisa de mais cuidados, né? Vamos falar disso. Agora, onde é que estão os seus pais? Voltaram para o Paraná, ficaram em São Paulo nessa história? Então, nós ficamos em São Paulo, minha mãe ama São Paulo. Ela agora mora aqui e no Paraná. Ela tem um apartamento aqui em São Paulo e tem uma casa lá no Paraná. Tá. Então, ela fica lá e quando ela tem os tratamentos médicos, ela vem para São Paulo. Sim. Porque ainda tem isso, né? Tem. De São Paulo ser meio que o epicentro aí dos cuidados. E como eles não têm plano de saúde, eu sempre agradeço a Deus, porque Deus foi assim, na minha vida, ele foi um instrumento de tudo. Ele preparou que meu pai foi para a Prefeitura de São Paulo, então existe o hospital do servidor público, que, nossa, para eles é maravilhoso. Sim. Então, isso ajuda bastante. Então, quando eles precisam, eles vêm pra cá. E hoje eles estão na minha casa. Estão ali passeando, estão lá com a Rafa. Ai, que gostoso. Muito bem. Então, aí, essa é a sua história. Aí você conheceu o seu esposo e aí você virou mãe, né? A sua primeira filha é a Valentina. De que forma, Jo, a maternidade mudou a sua vida? Com a vinda da Valentina, tá? Vamos falar de Valentina primeiro. Eu sempre disse que a Valentina foi um presente de Deus na minha vida. Ela abriu muitas coisas na minha cabeça, sabe? Que eu nunca imaginaria, porque você nasce uma mãe também, né? Sim. A gente, quando tem um filho, a gente vira uma mãe, e nesse momento, muitas coisas acontecem, não só biologicamente, o seu corpo se desperta para aquilo, mas também na mente, né? Você vê aquele ser que tudo é para ele daí, não tem mais nada que importa. Sim. Ela é a mais linda, ela é tudo. E a Valentina, para mim, eu sempre falo para ela,
você foi meu primeiro amor. Sim. O primeiro filho, ele desbloqueia isso, né? Exatamente. Ele é faz o meu esse primeiro desbloque. amor. E é a pessoa, assim, que eu acho extremamente inteligente. Ela tem a sua... Todo mundo, né? Tem um pouquinho das suas... geniosa, mas, assim... É uma pessoa extremamente inteligente, carinhosa. Uhum. Ela honra muito os meus pais, ela ama muito os avós dela, que eu acho isso lindo hoje em dia, né? Sim. Dá atenção. Então, eu vejo que a Valentina, ela se transformou numa mulher muito, muito... assim, uma mulher que eu tenho orgulho dela, da mulher que ela se tornou. É fantástico, né? Tem 27 anos agora. Então, sim. Os filhos, aqui eu falo com bastante recorrência, que os filhos, eles tiram a gente da miséria de só olhar para nós mesmos, né? E é tão verdade isso, né? Quando a gente pensa no amor, e aí de novo, eu pareço um disco arranhado aqui nesse podcast falando disso, que amor é sacrifício. A gente vive em tempos que a mídia, né, o mundo tenta nos dizer que amor não é sacrifício, né, que o amor tem que ser agradável, prazeroso, tem que ser egoísta, né, aquela coisa do, em primeiro lugar você, aí você vai em livraria, só tem livro de autoajuda falando de você, né. E eu acho que quando a gente entende que o amor não é sobre nós, mas é sobre a gente servir o outro, né? E nos gastar de amor nesse serviço, é aí que a gente encontra o sentido das coisas, né? O sentido da vida num casamento, quando a gente tem os nossos filhos, quando a gente trabalha, a gente está sempre a serviço, né? E o filho, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? De tirar esse centro da nossa vida e deslocar para outra pessoa, né? Eu sempre penso assim também. É claro que a minha situação, quando eu tive a Valentina, né, a minha situação e do meu marido, era diferente de quando eu tive a segunda, que é a Rafa. Naquele momento eu trabalhava, ele também trabalhava, então ela tinha que ficar na escola praticamente o dia inteiro. Isso eu carrego uma culpa. Sério? Sério, eu carrego uma culpa. Você acha que poderia ter sido diferente? Eu acho que poderia ter sido diferente, porque por mais que você trabalhava por ela mesmo, né? Porque sempre assim, para ela ter o melhor estudo, para ela ter as coisas, né? Tudo, os passeios, as melhores roupas. Uhum. Eu dava amor mesmo, né? Eu compensava com amor, não com coisas. Isso é muito importante, porque amor você compensa com amor e não com presentes, né? Eu não estive presente nesse momento, mas eu vou te dar um presente. Não, é a sua presença que é o presente. Sim. E isso é o que eu falhei nesse momento com ela. Ela fala que não, mas eu acho que sim, né? Então mas eu estou fazendo terapia. Mas o que foi já. Foi, sim. Né? Não tenho que ficar remoendo isso. Mas quando eu trabalhava, eu já me sentia assim. Puxa, minha filha tá crescendo e eu não tô vendo. Você tem essa memória de naquele momento, naquele instante do tempo sentir isso? Sim, a minha culpa não é agora. A minha culpa foi naquele momento. Tá. Mas eu não tinha outra opção. Então, eu vejo que tem muitas mães que sentem isso, que estão... Mas se você tiver condição, fica com seu filho. Eu acho que é o que mais vale a pena, né? E passa muito rápido. E eu vivia numa época também de muito julgamento, que a mulher tinha que trabalhar, Sim. Será que eu tinha mesmo? Às vezes eu fico assim, será que eu não poderia ter, né? Então, esses questionamentos às vezes acontecem comigo. Mas aconteceu, a gente viveu, apesar de tudo, vivemos muito bem, né? Fomos felizes ali dentro daquele quadro familiar. E ela se tornou essa mulher linda que ela é. Sim, uma mulher linda, independente e que tá aí. Que sabe lutar pelas coisas dela e eu acho isso fantástico. Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Agora, depois da Valentina, veio a Rafa, né? Na verdade, não tão logo depois, foram 9 anos, certo? De distância. Sim. E aí chega a Rafaela.
que é a sua segunda filha. E que tem uma história um pouco diferente, né? Conta pra gente a história da Rafa. Então, a história da Rafaela, eu tive ela 9 anos depois da Valentina. A Valentina já estava uma mocinha, né? E quando a Rafa veio um monte de expectativas também, porque foi justamente mais ou menos quando a época que eu estava me decidindo a sair do trabalho, que eu, né, que eu estava comentando naquela hora, que foi quando a gente veio para Mogi. A gente veio para Mogi, ela estava com 4 anos. E aí estava tudo ok. Compramos aqui um imóvel, era um sobrado. E eu destaco bem isso, vocês vão entender por quê. Sim, cada detalhe dessa história é importante. Era um sobrado, era a casa dos sonhos, sabe? Que você tem toda aquela expectativa. Mogi, naquela época, há quantos anos? Há uns 13, 14 anos atrás, era uma cidade com menos trânsito, mais interiorizada, vamos dizer assim, menos prédios do que hoje em dia. Eu peguei essa época aqui também. E a gente tava bem feliz. Aí foi 4, 5, 6 anos, eu coloquei ela na escola municipal. Eu falei, eu vou colocar... A Valentina sempre foi em escola particular. Aí a Rafa já foi numa municipal, que era muito perto da minha casa. Eu ia a pé com ela. Eu falei, nossa, que delícia poder levar minha filha na escola, né? Poder ter esse contato, olha, já compensando na Rafaela. Sim. Não era? Sim. Né? E a Valentina também já estava conosco, né? Sempre esteve conosco, ali naquela fase da adolescência, que também foi muito... A adolescência sempre traz os hormônios, né? Sim. Mas ela também já... foi se situando aqui, entrou na escola, então a Fazendo vida as estava indo ok. Tudo caminhando bem. Tudo caminhando bem. Até que um dia, eu estava numa outra reunião de pais, porque eu sempre fui muito em reunião de pais, eu acho que é muito importante o pai estar sempre presente ali na escola, não importa se você trabalha ou não, esteja atento ao que está acontecendo com seu filho na escola, né? E aí a professora me chama e fala, eu preciso falar com você, mãe. Aí eu... A professora. A Rafa com quantos anos? A Rafa, ela estava com 6 para 7 anos no primeiro ano. Tá. Falei, nossa, o que será que a Rafaela fez, né? Aprontou. Aí fui conversar com ela, olha, a Rafaela, ela não tá andando como as outras crianças. Aí eu, como assim não tá andando como as outras crianças? Não, ela tá com alguma dificuldade, ela fica muito cansada. Eu falei, nossa, será que é porque ela tem bruxismo? Que ela tinha. Será porque a amígdala dela é muito grande? Que eu já tinha levado ela no otorrino, né? E provavelmente ela teria que fazer uma cirurgia em 2012. Uma cirurgia da garganta, que ela fez, né? Ela acabou fazendo essa cirurgia. E aí eu falei, bom, vamos ver se ela vai melhorar agora, né? E sempre acompanhada com pediatra. Isso eu nunca, assim... Sempre as minhas filhas foram acompanhadas. Sempre levei no médico. Sempre foi aquela mãe preocupada. Curioso essa observação motora veio da escola. Veio da escola. Tá. Olha a importância da escola. Sim. Né, dos professores atentos, né? E aí, eu achei aquilo estranho, né? Porque ela fez a cirurgia, fez tudo e a professora, mãe, não tá normal. E eu comecei a notar algumas coisas, assim, estranhas também. Que coisas seriam essas? Ela sem força, sabe? Mais desanimada, cansava rápido. A gente tinha um sítio, não esse que eu moro agora, mas a gente ia caminhar, ela não conseguia. Ela, ai mãe, tô cansada, vem pegar no colo. Uma fadiga, e eu indo em pediatra, e fui numa pediatra, falei, olha, doutora, não está normal, ela tá reclamando muito, ela não tá conseguindo fazer o que ela tem que fazer. E aí a pediatra, mãe, isso é do crescimento. Tá. Aquela, o que os médicos chamam daquela dor do crescimento. Dor do crescimento, né? Exatamente. Mas o tempo todo? Então. Aí um dia a professora de educação física falou, mãe, vem assistir uma aula de educação física da Rafaela. Mas isso foi, assim, muito perto. Tá, foi bem rápido. Foi bem rápido. Entre o anúncio da professora e essa investigação. Isso. Tá.
Aí eu fui escondido, mas não Uhum. apareça. Ela me pediu, não apareça. Tá. Eu quero que você veja. Então, sabe quando tem aquele... eles colocam, né, Umas balizas. umas Uns balizas. cones. Obstáculo, Uhum. que era pra pular, pra saltar. Tipo um Uhum. elástico pra saltar. Todo mundo vinha correndo e saltava. Correndo e saltava. A Rafaela vinha correndo, chegava ali, ela não conseguia saltar. Ela fazia assim. Tá. Ela parava e transpunha. E eu lembro bem que teve vários exercícios nesse sentido. Eu acho que a professora já fez aquilo para que eu visse. Sim, ela preparou a aula para você Pra enxergar. eu enxergar. Uhum. Porque em casa ela brincava na rua, morava numa rua sem saída, ela brincava com as crianças, e assim, via tanta dificuldade. Ali eu vi. Uhum. Ali eu vi e aquilo me chocou. Voltei com ela na pediatra, troquei a pediatra, e de novo, mãe, ela não tem nada. Mas, gente... Aí eu fui num ortopedista, fez um monte de raio-x de todo que era jeito. Mãe, tá normal. Eu falava, mas não é possível. Aí eu fui no doutor Google. Tá. Né? Naquela época já falei, não, eu preciso investigar isso, não é possível que ninguém me acha o que é. E aí naquela época eu joguei criança com fraqueza nas pernas. Bem assim, simples. Uhum. Aí saiu lá, falta de vitaminas, era um monte de carências de vitamina, mas nenhuma era exatamente o que eu procurava. Até que no final, assim, apareceu distrofia muscular de Duchenne. E tinha um vídeo, eu cliquei. E aí, quando eu cliquei esse vídeo, era uma posição que a Rafaela fazia. Era muito parecido. Aquilo me deu um baque, assim. Falei assim, meu Deus. Como era pode? Compatível Era com o que compatível. você via na Rafaela. Isso se chama sinal de Gowers. Tá. O sinal de Gowers é quando posição? A criança tá sentada no chão, aí ela vai se levantar. Ao se levantar, ela se apoia. Tá. Ela começa lá de baixo e se apoia. Tá. E fica em pé. Quando ela ficou em pé, e quando eu vi o vídeo, eu lembrei. Você viu a Rafaela fazendo a mesma coisa? Eu vi. Aí eu falei, nossa. Distrofia muscular de Duchenne. Eu falei, nossa, não, eu preciso descartar isso. Isso é o pior, eu tenho que descartar. Qual médico que cuida? Tac, 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 né? Achou o médico. O neurologista. Sim. Eu nem sonhava com o neurologista nesse momento. Uhum. Levei ela numa clínica aqui em Mogi. Falei pra ele, falei, doutor. Antes de levar, eu pedi pra ela, Rafa, vem aqui. Senta no chão, levanta. Ela fez. Aí eu, nossa, é igualzinho. Aí levei no médico, o que ele fez? Rafa, senta no chão. Levanta. Levanta. Ele fez a mesma coisa. Quando ele fez aquilo, já me deu até um, né? Deu um negócio lá dentro. Lá dentro. Aí ele aquela intuição da mãe, né? Aquela intuição, né? Sim, de algo que está por vir. Exato. E aí o doutor, em questão, ele não olhava mais pra mim. Ai, meu Deus. Ele ficou muito nervoso e ele começou a escrever uma carta. Tá. E junto com a carta já uns exames. Uhum. Faz esses exames urgente. Essa carta que eu estou te dando é para o doutor lá da Unifesp. Tá. Marca com ele, um encaminhamento. Uhum. Aí eu já falei, E o HD, né, que é a hipótese... o CID, né? Hipótese diagnóstica. Era Duchenne. Tá. Aí eu falei, nossa... Meu Deus, tô acreditando nisso. Né? Fui para casa anestesiada. Sim. Porque eu não podia nada. Tive que congelar meu rosto num sorriso e ficar. Uhum. Para não passar nada para ela. Uhum. Né? Fiquei ali assim, me segurando. Levei ela para a escola, tudo assim. Como se tivesse num estado em câmera lenta, Exato. né? Cheguei em casa correndo, catei o telefone e já fui ligando. Não pensei. Aí atenderam, eu falei assim, olha, eu estou com um caso assim, uma carta de encaminhamento para o doutor, e eu gostaria muito, ele tá aqui, ele escreveu Duchenne, eu já sabia o que era porque eu tinha pesquisado. Sim, sim.
Aí ele, mas é uma menina com Duchenne? Nossa, mas isso é muito raro, não existe. É muito raro quando tem. Aí eu falei, ele escreveu isso. Ele falou, você pode vir amanhã? Assim, Juliana, na Unifesp, você pode vir amanhã? Tá. Por isso que eu falo que Deus esteve o tempo inteiro comigo. Sim. Porque nesse momento eu falei, nossa, porque o médico até que passou o encaminhamento, olha, é um pouco difícil você conseguir. Você vê a providência divina agindo. Vai vendo, olha, esse momento já foi um momento de milagres. Sim. Né? Bom, então no dia seguinte você já estava lá no consultório. Eu e meu marido já fomos correndo para lá. E passamos aí, na época tinham vários meninos. Ela ainda passa lá na Unifesp. São vários meninos. Então, tinha o que deambulava, tinha o que andava já, assim, com dificuldade, e já tinha o com cadeira de rodas. Tá. Eu acho que vale a pena agora um parênteses para explicar para quem está assistindo a gente o que é a distrofia muscular, né? A síndrome de Duchenne, né? A síndrome de Duchenne, eu vou explicar de uma forma, assim, para que entendam. Nesse momento que eu estava lá no consultório, o médico até falou assim, eu só vou concluir esse pedacinho, porque daí vai fazer sentido. Ele olhou para ela e falou, mãe, não é Duchenne. Aí eu falei, é para eu ficar aliviada ou não é para eu ficar aliviada? Sim. Aí ele foi atender os outros rapazinhos e chamou a Rafaela. Fez os testes com ela. Eu até engasgo, gente, eu fico um pouco emotiva mesmo, porque foi um momento muito difícil para mim, aquilo tudo. E ele fez lá os exames com ela, e ele falou, mãe, ela vai ter que fazer uma biópsia muscular. Aí eu falei, biópsia? Puxa, aquele bracinho dela, né? Eu falei, tá bom. Falei, quando? Ele falou assim, eu preciso ver quando tem, tá tudo cheio. Nisso entra o atendente, o Cláudio. Eu não falo o nome dos médicos, mas do Cláudio eu vou falar. Sim. Ele entra e fala assim, doutor, na segunda-feira, isso era uma terça-feira, uma quarta-feira. Tá. Na segunda-feira, a pessoa que queria fazer a biópsia não poderá vir. Quer encaixar ela? Olha, são os anjos do nosso caminho. Coisas que, assim, isso iria demorar muito tempo. Aí vocês vêm? Eu falei, lógico, a gente virá, não, vamos fazer sim. Aí na hora da biópsia eu quase tive um treco, eu passei muito mal, eu já passei por muito médico. Imagina, né? A menina que sofreu queimadura lá com 7 exatamente. anos. Tive a Valentina que também teve suas peripécias de se arrebentar, de se machucar. Mas naquele momento, aquela biópsia que eu tinha que segurar minha filha do lado, o bracinho dela para ela tomar anestesia, ali, se meu marido não chega na hora, eu ia cair em cima dela. Eu passei muito mal mesmo. E me deram água, enfim. E aí, veio o diagnóstico, né? O que é? Porque a distrofia muscular é a falta de uma proteína. Nosso músculo tem proteínas que a gente nem imagina. A gente conhece essas mais assim, que tem aí para se, né? Pra, creatina, né? Que porque são o pessoal as mais toma, conhecidas, né? Mas no caso dos músculos, são assim, muitas, assim, infinitas quase. Eu falo, nossa, como eles conseguiram catalogar tudo isso, né? Sim. O Duchenne é uma a distrofia, a proteína que falta nessa distrofia é a distrofina. Nossa, é uma proteína que tem que quase falta. que o nome da condição. Exato. O da Rafaela não é a distrofina. O da Rafaela se chama adalina. Tá. Então, a distrofia muscular da minha filha não é a de Duchenne. É uma distrofia muscular. É uma distrofia muscular que se chama cinturas-membros com falta da proteína adalina. Tá. Existem catalogados outros 32 subtipos, que são da merosima, que é uma proteína que falta, são várias proteínas que faltam. Então, para cada uma, é algo no músculo que vai estar faltando. Algumas afetam o coração, outras afetam... A maioria, elas vão...
Só que aí elas vão, a distrofia, ela vai piorando conforme o tempo vai passando? Como é que isso evolui no tempo? Então, é algo que eu sempre me perguntei isso, já perguntei para um médico, porque se a pessoa está andando até certa idade, depois ela começa a perder aquilo, então por que ela andou até aquela idade? Uhum. O que aconteceu? Ela tinha aquilo e foi sumindo, né? E eles falam, não, ela já não tinha, é genético. Tá. E aí eu sempre tive essa dúvida e continuo tendo. Então, mas por que então? E por que chega um ponto que a pessoa não consegue, não tem mais essa força para caminhar, por exemplo? Então, eles dizem que é o momento que realmente, se a pessoa está crescendo, ela vai ganhando massa. Ela vai, em algum momento, precisar daquilo. Mas deixando bem claro que essa distrofia muscular de cinturas membros são as cinturas escapulares, a pélvica, então atinge os braços, as pernas, às vezes coração, músculo da respiração. Então, o Duchenne, ele atinge bastante o coração, que é o da distrofina, porque tem muita distrofina no músculo do coração. Tá. E assim, vai degenerando. A minha filha, por exemplo, ela começou com as pernas, né? Ficando em pé, e depois ela foi andando com dificuldade, a gente andava atrás dela para ajudá-la. E essa questão médica a gente resolveu rapidamente, em chegar no diagnóstico. E aí, então, aí o chegar no diagnóstico foi rápido. E aí, e depois disso? Porque então, tem depois. Aí é que vem, né, toda a história, aí que começa um outro lado da moeda. Começa uma luta, na verdade, uma luta, né? Porque você fica desesperado, você fica sem saber exatamente por onde correr. Mãe, é uma doença rara. Eles não falavam muito, acho que para não assustar, mas eu sempre fui aquela pessoa investigativa. Já desde pequena, Já né? desde pequena. Sim, curiosa. Então, né? eu passava noites em claro, dias, assim, ali... Lendo sobre, né, sabendo tudo. Sabendo sobre essa... se o Duchenne é raro, se eu não me engano, para cada 3.500 meninos nascidos, um nasce com Duchenne. Não é tão raro, se você parar pra pensar. Não, Né? O dela era, na época, acho que 25 nascidos, um com distrofia de... Da Nina, 25 né? mil. A cada 25 mil nascidos com essa falta da Dalina. O dela é mais raro. É mais raro. E você vai pesquisando. Eu falei, não, em algum lugar... Porque eu sempre via pesquisas médicas pro Duchenne, que é a maior quantidade. Sim. Falei, não, em algum lugar tem que ter. Aí eu Ju, assim, o meu inglês é raso. Muito ruim. Mas eu lia o tempo inteiro artigos em inglês. O tempo inteiro. Que era onde você achava a literatura. O que tinha. Exatamente. Tá. Né? E eram coisas médicas, relatórios médicos de pesquisas na Inglaterra, de pesquisas nos Estados Unidos. E lá eu achei uma, que no decorrer dos anos, ela foi crescendo e eu fui também acompanhando, né? Que hoje em dia está para virar uma medicação. Tá. Né? O do Duchenne já saiu uma medicação. Mas depois a gente pode falar disso. E essa medicação faz o quê? De forma resumida, ela retarda esse processo? Então, eu vou citar o que já existe, né? Que é para o Duchenne. Se chama Elevidys. Não sei se fala Elevides, eu não sei, mas assim, em português, aportuguesado é Elevidys. Esse remédio, eu estou até num grupo de WhatsApp que tem, acho que umas 350 para mais famílias nesse grupo, porque eles são pessoas que estão entrando na justiça aqui do Brasil para conseguir esse remédio que já foi até aprovado pela Anvisa. Só que assim, são 16 milhões de reais a dose. Nossa senhora, é muito caro. É muito caro. Sim, é um absurdo. É um absurdo. É impossível. Exato. E assim, aqui eles limitaram a idade, se eu não me engano, até 7 anos. Eu não me aprofundei muito, porque
Tem coisas que eu fico um pouco me retendo, sabe? Pra não me envolver, pra não gerar um estresse em mim. Uhum. Mas eu vejo pelas famílias, elas estão todas entrando na justiça, porque imagina, você tem uma chance de salvar seu filho. Então, aqui no Brasil é até 7 anos, mas pelo que eu notei, a bula internacional, ela não fala sobre a idade. Não tem restrição. Então, tem mães aí com filhos com 10, 12 anos desesperadas. É a chance que elas têm. Sim. Teve um rapazinho, né? Acho que ele tem 6 anos, ele tomou. Então, assim, realmente, a criança se regenera. Tá. Então, existe aí essa esperança para essas famílias, mas é uma luta muito grande. Exato. Lá nos Estados Unidos teve, se eu não me engano, foi lá mesmo, que teve uma criança que tomou e veio a óbito. Então, eles estão verificando o que foi, que causou isso. Porque a gente tem que entender que isso é um medicamento genético, tá mexendo na sua genética. Sim, né? sim. Precisa dos testes, né? Precisa dos testes. Uhum. Quanto àquele estudo que é o da Dalina, né? Que é o LGMD2D, que isso é o nome da distrofia em inglês, como é que fala? Lungs? Or limbs? É, isso. Limbs são membros. Isso. Uhum. E esse estudo está bem avançado. Inclusive, a Rafaela participou de algumas entrevistas, né, em inglês. Ainda bem que ela sabe falar inglês, porque ela fala inglês, faz cultura inglesa. Cultura inglesa na escola. Sim, a nossa aluna. E ela se deu muito bem, conversou com eles. Eles fizeram essa entrevista, que é um laboratório americano. Mas, assim, ela não passou, não foi elegível para aquele estudo no momento. Uhum. E isso foi na época da pandemia, mais ou menos. E agora, essa semana, saiu aí um boom, né, no mundo das distrofias. Que provavelmente esse remédio fique pronto logo. Tá. Né? E meu primeiro comentário lá, oba, mas tomara que não seja tão caro quanto o Elevix. Sim, sim. Porque senão é uma coisa, né? Senão é uma outra luta em glória, né? Sim. Exatamente. Então, esse sempre é o desespero das mães, porque você luta tanto quanto uma doença, né? Voltando um pouquinho, essa doença ela é degenerativa. A minha filha, dos 7 aos 10 anos, nós vimos ela perder forças, né? Se ela conseguia fazer isso, eu vou dar esses exemplos, aí depois caiu para isso. Um apoio, né? E depois para isso, e depois ela não consegue mais. Tá. Né? Hoje, Rafa está com 19? Ela vai fazer 19 em maio agora. Tá com 18 anos. 18 anos. E aí eu via, assim, eu vou falar um pouco agora também para as mães que têm os filhos que estão nessa situação, que descobriram agora que seu filho está diagnosticado com uma distrofia, né, seja ela qual for, porque a maioria causa isso. Não tenha medo da cadeira de rodas. Porque é a cadeira de rodas que vai fazer com que seu filho vai poder se locomover. Eu lembro que a minha filha, na época, a gente não tinha cadeira de rodas ainda. Né? Era tudo um susto para nós. E não porque eu também... Ninguém quer ver seu filho na cadeira de rodas. Vamos falar a verdade. É um misto de susto. Você também tem um preconceito, né? Que você luta contra aquilo. Eu acho que é uma forma de você querer lutar contra aquela realidade, sim, né? Negar sim, aquela realidade. Sim, com certeza. Tem tudo isso, né, Mas Jo? chegava um momento que eu não falava isso pra ela, mas cheguei a um momento que eu fui no shopping com ela, ela não conseguia, ela se arrastava. Eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, vai ser bem mais rapidinho, vamos pegar a cadeira do shopping? Ela ficou me olhando e disse, vamos, vai dar certo. Pegamos a cadeira do shopping, olha aí, ó, bem melhor. Sim. Muito melhor pra você, olha, a gente conseguiu resolver tudo. Então, foi uma coisa bem gradual, bem suave, para que ela também não se sentisse, sabe? Eu não quero ir pra cadeira de rodas. Sim. Se algum dia eu pensei assim, eu não quero que a minha filha vá pra cadeira de rodas, porque todo mundo pensa, eu nunca disse isso pra ela. Tá. Então, às vezes, o pai e a mãe, eles ficam tão desesperados ali naquele momento, que eles não aceitam, eles não querem nem olhar pra cadeira. Porque eu já entrei em lugares que tinham pessoas que estavam com distrofia, que andavam ainda, que quando viram minha filha na cadeira de rodas, ficaram todos assim, não queriam olhar.
Então, eu sei como é isso. Porque eu não sei, de uma certa forma, o estar na cadeira de rodas significa o avanço da doença, né? Assim, na cabeça dessas famílias que são recém-diagnosticadas. Que tentam parar com... Né? Sim, e que querem impedir que isso aconteça. Exato, sim, né? Mas não é que... É um momento que ele vai precisar. Uhum. Na escola, ela usou a cadeira da escola. Sorte que tinha uma cadeira na escola. Sim. A Rafa fazia teatro. No teatro tinha a cadeira do teatro. Eu ia com ela era pequena, colocava ela na cadeira e, né, tirava do carro. Então, ela nunca deixou de fazer as atividades dela, de estudo, de escolares, por conta da distrofia. A cadeira de rodas naquele momento e até hoje é a melhor ferramenta que puderam fazer. É o que leva ela aos lugares. Exatamente. Né? E outra dica é que a cadeira de rodas, muitas pessoas acham que ela tem uma manual, ok. Ela tem a motorizada. A pessoa que tem doença degenerativa, ela precisa de 2 cadeiras no mínimo. Ela precisa da motorizada. Uhum. Quebrou a motorizada, tem uma manual. Sim. De reserva. De stand-by. Uhum. Né? A Rafaela, ela tem uma motorizada que ela anda, acabou a bateria, ela tem uma outra motorizada que ela anda. Uhum. Entendeu? Por quê? Vai precisar. Sim. Não tem como. E é o que ajuda a gente a sair, a viajar, a fazer o que ela gosta. Fazer as coisas, exatamente. Né? E viver a vida. Viver a vida, não parar. Vamos dar uma olhada nas fotos, né? O pessoal da produção vai colocar algumas fotos da família da Jocélia pra gente ver. Essa primeira aí, vocês bem novinhos, com a Valentina, né? Valentina, princesa. Com a princesa Valentina. Exatamente. Ela tava fazendo, acho que uns 6 aninhos. Essa daí. Que bonitinha. Sempre de princesinha ela. Vamos lá para a próxima. Aqui já temos Rafinha lá, ó. Rafinha, meu marido, lindão. É o seu príncipe encantado, né? Meu príncipe encantado. É o meu herói, ele é meu herói. Sim, porque isso envolve toda a família, né? Do mesmo jeito que quando você era pequenininha, toda a sua família abraçou, é a mesma coisa, né? Ele é a pessoa. Esse é um tipo de situação que, de novo, pode unir mais a família ou separar a família. Então, tantos casos, né, de separação que eu vejo. Chegou o diagnóstico, chegou a separação. Né, a intolerância dos pares, um não entender o outro, um não apoiar o outro. E aqui, graças a Deus, a gente conseguiu, sabe? Um olhou para a cara do outro e falou, e agora? Agora a gente vai ter que unir forças para poder... Bom, o cristão, né? Agora a gente tem que abraçar e amar a nossa cruz, né? E que isso nos santifique, isso né? mesmo. É isso, acho que esse é a chave, né? Essa é a palavra, é a chave. Mesmo. E que gracinha, né? Olha que lindas. Vamos lá, pessoal, tem mais aí. Aí as duas, a Valentina e a Rafaela. Elas são lindas, né? E elas são tão diferentes, né? A morena e a loira. Você teve de tudo aí, as suas princesas. Sim. Que fofas. Lindas. Aqui já, mais lá na frente, com seus pais, né? Foi a formatura da Valentina, um orgulho. Ela se formou em rádio e TV, comunicação. E aqui os meus pais que, assim... Eu vou falar uma coisa que é muito séria. Quando surge o diagnóstico, também surgem algumas rupturas, sabe? As pessoas, elas não aguentam aquilo. Não suportam, né? Não suportam aquilo. Então, teve momentos de quando a gente ficou sabendo que alguns familiares simplesmente, o que você precisar, você pode contar. Amigos, o que você precisar, você pode contar, mas não apareceram mais. Tá. Então, eu acredito, assim, que quem era para estar... A pessoa que é para estar com você na dificuldade, Deus vai falar, é essa aqui, não ligue para as que foram. São essas que vão estar no caminho com você. Sim. É essas que serão o seu suporte. Os meus pais são as pessoas que, nossa, desde pequena, eles são a minha base completa. É um casal, eles têm 55 anos, esse ano eles vão fazer 56 anos de casados. E são, assim, o meu exemplo maior de vida, exemplo também para as minhas filhas, até para o meu marido, assim. Eu acho que
eu os amo infinitamente. Lindo, como é importante a gente Sim. contar, a gente não conta com o apoio de muitos, e nunca é assim, né? Quando a gente fala assim, quantos amigos você tem? Ixi, a gente conta na palma de uma mão, sim, né? dá pra contar. E nem isso às vezes, mas é isso, né? Nessa caminhada são poucos, mas são aqueles que vão nos ajudar a sustentar. São os poucos, né, que valem muito. Vamos lá, seguindo nas fotos, acho que tem uma do mesmo dia, mas só vocês 4. Só nós 4. Sabe o que me chama a atenção na camiseta da Rafa, né? Tá escrito em inglês, né? O riscado yesterday, que é ontem, riscado tomorrow, que é amanhã, e o foco no agora, né? Agora. Porque a vida, ela acontece agora mesmo, né? E que bonito vocês poderem... Eu não sei nem se foi sem querer essa camiseta. Não foi. A gente, toda vez que vai comprar uma camiseta que está em inglês, a gente já vê o significado, né? Pra não cometer nenhuma gafe também, né? Sim, E para levar uma mensagem. Sim, e é isso mesmo, né? Essa é a mensagem que vale para todos nós. Sim. Né? Que linda família, né, João? Vamos dar a sequência aí já é a Rafa, olha só, a Rafa já em algum projeto aí, tá com cara de que é um projeto que ela participou. Foi um projeto muito lindo, de uma colega, que era o Além do Riso, eles faziam... eles se vestiam de palhaços em hospitais, né? E ela acabou ficando doente, mas nessa época ela nos convidou e o projeto era fotos com o pessoal do asilo, né? Do asilo que fica aqui em Mogi, acho que é municipal esse asilo. E a Rafa fez fotos com o seu Gustavo. Vamos passar, acho que tem a foto da Rafa. E foi, assim, muito, muito... Esse é o seu Gustavo. E foi, assim, um projeto lindo, de descobertas, né? De ver as dificuldades entre... Porque a pessoa com deficiência, a gente vai precisar de todas as coisas que uma pessoa com deficiência vai precisar uma hora. E principalmente na idade idosa, porque todas as dificuldades vão acontecendo, né, conosco. Sim. Né? Então, foi um projeto, assim, que uniu todos nós somos deficientes em algum grau, né, Ju? Acho que essa é uma grande lição. Somos, né? Isso com certeza. Vamos seguindo aí nas fotos. Essa é olha que lindona, Rafa, a sua princesa morena. Então, ela é linda demais. A gente foi num show. Só esse mês nós fomos em 2 shows em São Paulo, do Stray Kids, que é uma banda coreana, e a semana retrasada do Oni Ok Rock, que é uma banda de rock japonesa, muito legal. E eu curto, gente, eu entro mesmo ali. Literalmente. Por isso que é bom a gente ter filhos jovens, porque a gente... né, tá para que a gente também tenha essa energia com eles. E foi muito bacana esse dia. Ai, que legal. A Valentina é meu primeiro amor. A Rafaela é minha alma gêmea. Ai, que lindo. Ela é. Sua companheirona, né? Tá com você em todas as situações. Em todas as situações. E aí, vamos já emendar nessa sua luta com relação à acessibilidade, né? Sim. Porque, óbvio, aí você falou bastante da cadeira de roda, e junto com a cadeira de roda, vem as dificuldades que ninguém percebe até precisar, de uma cidade, de lugares acessíveis, né? A gente precisa disso quando você tem um bebê que tá usando carrinho, quando usa uma cadeira de roda ou uma pessoa idosa. E aí, me conta esse capítulo também que surgiu, essa oportunidade que surgiu na vida de vocês de falar sobre acessibilidade. Quando a Rafaela, ela fazia fisioterapia na ACD, ajudem a ACD. A ACD, ela foi uma mãe para Rafaela, né, e para tantos outros que precisam. Ali naquele momento, eu conheci outras mães e a gente ia, às vezes, na prefeitura ou nos vereadores, mas é só você, Eles queriam quantidades. Eu falei, poxa, para fazer valer um direito que você tem, que está aqui escrito, você precisa de quantidade de pessoas para quê? Né? O direito é o básico, né? O de ir e vir. É o básico, de ir e vir. Que todo mundo tem, inclusive. E aí nós formamos lá um grupo que era o Somos Notáveis, foi muito legal naquele momento. Independente disso, a Rafa era chamada para outros projetos. Aqui foi o de acessibilidade. Lá no centro. Lá essa no foto centro, é lá em frente à praça. Daqui da nossa cidade, de Mogi das Cruzes.
que eram as rampas, mas se eu te falar que eles fizeram muitas rampas, mas ainda em alguns lugares que passamos, continua sem, Tá. né? Ainda falta muita coisa. Então, foi feito um pouco, mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa, falta muito empenho, de verdade, sabe? Eu vejo. E eu já participei de várias comissões do turismo, Conselho do Turismo de Mogi, do Conselho da Pessoa com Deficiência. Turismo, porque eu acho que o turismo é que faz com que muitas coisas aconteçam numa cidade. Se a cidade quer ser turística. Sim, ela tem que receber todos, tem que receber todos e receber bem. Exatamente. Não adianta você ficar só naquele... tem que ser inclusiva. Mas inclusiva para quem? Né? Porque a inclusão, ela hoje em dia tá para todos, mas elas estão esquecendo da pessoa com deficiência visual, da pessoa que usa cadeira de rodas, do idoso. É que hoje em dia, Jo, a inclusão para as pessoas é achar que pronome neutro é inclusão. Exato. E, na verdade, a inclusão de verdade é essa aqui, né? Sem dizer que o pronome neutro é exclusão. Exatamente. Da pessoa que... do disléxico, por exemplo. Do disléxico, da pessoa que precisa de libras. Então, Não tem nada de inclusivo nisso. É exclusivo. Né? Então... Pode passar mais fotos, pessoal, da produção, que tem a participação aí da Jo, aí mais uma entrevista. Aí foi em Guararema ou no Pico do Urubu? Foi o Pico do Urubu. Que construíram um lugar, uma plataforma, certo? Se eu te falar que na época, eu estava bem ativa nessa época, né? Vocês, inclusive, moram ali por perto, não é? Nós moramos na Serra ali. E quando foram construir... tinha o projeto, né? Eu até pedi, a gente não pode dar uma olhada para ver, porque precisa. Não, fique tranquila, vai ter acessibilidade. Quando foi inaugurado, cadê a acessibilidade? Cadê a acessibilidade? Só tem escada ali. Então a gente fez várias reclamações. Aí a reportagem quis nos ouvir. Essa entrevista tá até na página do Somos Notáveis. Tá lá, tem tudo lá no Somos Notáveis. Vamos deixar depois o site do Somos Notáveis. @Somos Notáveis. Muito bem. E aí a gente foi até pelo Conselho da Pessoa com Deficiência daqui de Mogi. Porque você não tem acesso devido. E aí, como é que você vai lá ver a vista? Isso é um crime. É crime. As pessoas não levam isso a sério, que isso é um crime. Sim, você está impedindo uma pessoa de chegar lá na plataforma. Né? Você está impedindo, você está constrangendo. Sim. São uma série de... Porque eu já cheguei em lugares, se você quiser a gente leva. Eu falo, mas isso tá errado. Isso cai, tem um acidente, olha o constrangimento dela de ser levada. Sim. Né? Então, as pessoas ainda não estão preparadas. Não. Tem muito arroz com feijão para comer ainda aí nessa estrada. Sim. Produção, tem mais fotos aí da Rafa? Aí Somos Notáveis, né? Mais uma entrevista. Aqui é uma entrevista com o seu Wilson. Seu Wilson uma graça, ele tem esclerose múltipla. E ele tinha esse projeto na época, né? Agora ele também parou, mas ele fazia aqui o Pedale por uma Causa. Tá. Lembra? Eu lembro disso. Era bem bacana, a gente fazia todo um... Eventos, né? Esportivo. Então era Pedale por uma Causa. Somos Notáveis foi envolvido também para ajudar tudo. E foi muito bacana as vezes que nós fizemos. Foi bem de conscientização. E muita gente aderiu e foi muito legal. É história para contar. Sim, eu acho que tem mais uma, pessoal, produção. Aí é vocês no shopping. Aí tá aí um lugar que é acessível, né? Então, a cadeira de rodas do shopping melhorou muito. Eu lembro que a primeira vez que a Rafaela foi usar isso, há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, 11 anos, era uma cadeira toda estragada. Eu fiz uma reclamação bem feita na ouvidoria do shopping. Reclamei em outros lugares. Falei, gente, como pode isso? A pessoa vai usar sua cadeira e sua cadeira tá toda suja, amassada, pneu. E aí eles fizeram toda uma troca na época e acho que continuam trocando, porque as cadeiras agora ali estão boas, ainda bem. Muito bem. E eu estava na cadeira de rodas, eu fiquei muito doente e fui parar numa cadeira de rodas. Então foi nesse contexto aí. Foi nesse contexto. Quem tá te impondo é o seu pai. É o meu pai, era o aniversário da Rafaela esse dia. A gente foi no shopping almoçar
E do ano passado. Eu tô vendo uma bengala ali, junto com a cadeira de rodas. Também. Eita lasqueira, hein? É. Agora, me conta, Jo, você, em meio aos cuidados, né? Porque, assim, a vida de vocês mudou. Eu imagino que o sobrado, o sobrado que era o sonho, precisou virar uma casa térrea para fazer todas as adaptações. Exato. Você, como formada em design de interiores, acho que ajudou também nesse sentido. Ajudou bastante, né? De posicionar as coisas, organizar os espaços, porque uma casa que tem uma pessoa com algum tipo de deficiência, alguma condição, ela precisa de adaptações, né? E como é que você agora, assim, depois de tudo isso, já se passaram muitos anos, né? Em meio aos cuidados da Rafa, como é que você concilia em cuidar do seu esposo, da sua outra filha? Como é que foi isso? E o que você recomenda às famílias que estão numa situação parecida? Né, para que nenhum pratinho deixe de girar, né? Então, não foi fácil, a gente estava no sobrado, foi para uma casa térrea e depois nós fomos para o sítio onde nós moramos agora. Nesse período todo, a minha filha mais velha teve um período que ela ficou com depressão, que foi bem importante, foi bem difícil. Um dia ela virou para mim e falou: mãe, eu também sou sua filha. A Valentina. Foi bem no momento... Não é complicado, né, foi bem no momento que a Rafa também estava precisando de muito cuidado, que era a transição, indo pra cadeira. Tá. Enfim, então, aquele momento que ela me falou: mãe, eu também sou sua filha, me pegou. Me pegou e eu falei: de fato, eu tô falhando. Eu tô falhando de novo. De novo, né? E aí, mas aí eu melhorei, tratei de melhorar isso. Eu falei assim: não, filha, realmente, né, eu vou cuidar de você também, né? E é isso, é um cuidar das minhas filhas, eu cuidar do meu marido, dos meus cachorros, da minha casa. Eu amo a minha casa. É um trabalho sem fim, né? É um trabalho sem fim, mas eu amo a minha casa, amo fazer, às vezes reclamo, né? Ninguém opa! Né, acabei ficando doente, bem doente, uma doença rara também, que até agora não foi diagnosticada, em definitivo. Mas assim, esse cuidado, ele requer realmente muitas coisas. Fisioterapia, que a gente vai e vem todo dia, toda hora, né, não pode parar. Médicos, né, é sempre uma preocupação com tudo. Se vai viajar, preocupação com toda a viagem, como será. Sim, né? Na verdade tem uma camada extra de preocupações, né, de assim, todos os pontos que vai passar. Exato, porque você tem que pensar numa emergência médica, uma pessoa que tem distrofia muscular, não é a mesma coisa que outra, ela não pode receber determinada quantidade de oxigênio, ela não pode receber anestésico, qualquer anestésico específico, então ela tem que levar um cartão dizendo que ela tem. Se eu vou viajar, eu vou alugar um carro, o meu cartão aqui vai servir para o cartão do lugar que eu vou, eu tenho que me preocupar com isso do estacionamento, que se eu parar longe, como eu vou fazer para locomover? Então, dentro de casa, eu consegui adaptar tudo, mas e fora? O problema é o fora. O problema é o fora, é onde está o resto do mundo, Exatamente. Então, é nessas situações que a gente fica muito preocupado. E eu respondi a pergunta? Respondeu. Eu acho que também uma outra coisa é contar com a força de Deus. Sem dúvida. Porque olha só, pensa comigo, se a gente, diante de tantas dificuldades, né, que a vida vai nos colocando, as cruzes que cada um tem a sua, se a gente não contar com a força de Deus, fica muito difícil, fica impossível. Não, Deus na minha vida, ele me acompanha. Bom, Deus acompanha todos sempre. Mesmo que a pessoa não queira. Somos nós que viramos as costas para ele. Sim, exato. A gente que não abre a porta. Exatamente. Né? E a gente tem que entender que servir a Deus, já é a porta estreita. Não é a porta larga. Não, de forma alguma. A partir do momento que você está servindo a Deus, seja na sua comunidade, na sua igreja, eu falo, diante de tudo que eu vivo, nesse momento da minha vida, que tudo pode mudar. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu acredito que ele pode sim trazer a cura para minha filha.
Eu seria uma grande hipócrita se eu não acreditasse nisso. Uhum. Então nada valeria, nada seria verdadeiro nas escrituras sagradas. Uhum. Então eu acredito no sobrenatural de Deus. Enquanto isso, eu levo a minha vida contente, né? Que é Sim. o contentamento que eu tenho. Sim. Diante da vida, diante do meu sofrimento, diante das minhas dores. Sim. E oferecer, né? Oferecer esse serviço do dia a dia para Deus. Sim, sim. É tudo para Ele, Uhum. né? Se Ele nos criou, se somos criação de Deus, se a minha família é a criação de Deus e é nela que eu sirvo, ela é o meu primeiro ministério. É a minha família. A família é o meu ministério. Muitas vezes falaram, vem fazer parte da igreja, seja membro. Eu falo, não, eu já tenho meu ministério. Exato. É a minha família. Eu não posso abrir mão dos cuidados da minha filha, da minha casa. Para servir na igreja para outra coisa. Faço algumas outras coisas, sim, claro. Quando você Sim, pode, você ajuda. sim. Isso é, né? É natural. É natural. Uhum. Mas, neste momento, o meu ministério é a minha família. Claro. E deve ser o ministério de todas as famílias, Sim. a prioridade de todas as famílias, né? Às vezes a gente vê o pessoal na igreja passando o dia inteiro na igreja e a família lá gritando por ajuda. Exato. Né? Então não é Isso por aí. mesmo. Bom, vamos partir para a nossa chamada oral? Ai, a gente medo. está chegando no final e agora é a hora da chamada oral. Roda a vinheta aí da chamada oral. Na chamada oral, a gente começa com uma frase e você termina de forma sucinta. Que vier na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Família é? Família é tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tenho... Engloba tudo também, né? Sim. A gente... É tudo. Desde onde você veio, né? Como você contou aqui pra gente, até o momento atual. E pra família, pras outras que virão, né? Uhum. Quem encontra Jesus... encontra a salvação. É a salvação que importa em Jesus. Uhum. É isso que ele veio trazer ao mundo, o reino de Deus. Não adianta você achar que você doando isso, fazendo aquilo, e não aceitando Jesus, você será salvo, você não será. A salvação é única e exclusiva através dele. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Olha lá. As dificuldades vêm para... ensinar. A gente só aprende na dificuldade. Estando tudo fácil, você não aprende nada. É verdade. Né? E pode ver, estudar a vida aí de pessoas que a gente admira, todas elas tiveram dificuldade. Sim, todas. sim. Não tem uma, né? A esperança está... A esperança está em Deus. É a nossa esperança. O alvo é Cristo. É isso. Uma nota alta vai para... Uma nota alta para esse programa, para esse podcast, Reunião de Pais. Eu acho que deveriam ter mais, né, nesse aspecto, falando sobre esses assuntos. Não estou aqui puxando o saco, estou falando a verdade, sendo verdadeira mesmo, porque quando você tem a oportunidade de falar de você, da sua vida, da sua família, trazendo ensinamento, exemplo, são poucos lugares que tem isso hoje em dia, né? Então... Palmas para esse programa, para você. Obrigada, Jo. Que vai se tornar um programa. Na verdade, assim, a gente pensa em tocar os corações, Sim. né? E não é todo lugar que está muito preocupado em tocar os corações, né? Acho que é por aí. Agora, a nota baixa. A nota baixa vai para... A nota baixa vai para o preconceito, né? Para a falta de acessibilidade. A nota baixa para tanta coisa. Para a falta de inclusão das pessoas, eu sempre falo, né? A inclusão verdadeira, né? A inclusão verdadeira. Se existisse a inclusão, a gente não precisaria nem falar dela. É isso. E agora, por fim, uma lição de casa para as famílias que estão nos assistindo. Aí, se quiser olhar para a câmera, fica à vontade. A lição de casa que eu trago é: tenham paciência. A paciência, você vai conseguir tudo com a sua família. Né? Tenha paciência de tomar um café da manhã com eles, tenha paciência de preparar um jantar para eles, um almoço que seja, tenha paciência com seus filhos, com seu marido com a sua esposa, tenha paciência de esperar para saírem. Eu acho que a paciência é o que tá faltando. A paciência é um excelente remédio, né? Para todos nós. Muito bem. Nossa, Jo,
eu ficaria horas aqui falando com você. Eu agradeço, assim, profundamente essa partilha, porque falar da nossa vida é abrir, né? Abrir o nosso coração. Eu espero que quem estiver assistindo a gente, que toque esse coração, né? Que tire lições da sua vivência para a sua própria vida. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente ouve, né? Os testemunhos das pessoas. Sim. Então, muito obrigada por você estar aqui, pela sua vida, né? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amém. Que a Rafa continue sendo inspiração para outras, né, pessoas que estão sendo diagnosticadas, como você diz, né? E é isso, que Deus esteja sempre com vocês. Amém, obrigada. Com você também, eu que agradeço, é uma honra, foi uma honra participar disso daqui. Muito bom. E olha, para você que nos assistiu até agora, não esquece de deixar lá o coraçãozinho, o joinha, compartilha, leve essa mensagem adiante. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.